Então vamos lá, vamos seguir aqui o nosso conteúdo. Só um pouquinho que eu vou desligar aqui essa. Pronto, tá? Então vamos seguir aqui no nosso curso. Ontem nós paramos em como expor corretamente, tá? Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Bom, então nós paramos aqui no nosso curso e hoje nós vamos dar continuidade. Lembrando que ontem nós chegamos a ver a primeira parte dos três pilares, né? Apenas uma delas, que foi o ISO. Ah, nós começamos a falar sobre o ISO, né? E vimos a importância que o ISO tem na nossa fotografia. Conhecer o ISO é fundamental. Sem que você entenda como funciona o ISO mais baixo, ISO mais alto, o que ele causa, o que ele ajuda, o que ele atrapalha, né? Fica muito difícil você fazer uma boa fotografia, tá? Apenas para relembrar, quando você trabalha com um ambiente onde você tem muita luz, e esse seria o ideal, por isso que nos estúdios de fotografia você vai encontrar uma quantidade muito grande de luz, vários tipos de luz, luz quente, luz fria. Sobre temperatura de luz, nós vamos falar um pouco mais à frente, tá? Então hoje não precisa se preocupar sobre se o que é uma luz quente e o que é uma luz fria, apesar do vídeo que eu passei ontem ter explicado um pouquinho já sobre isso, né? Você precisa entender que quanto mais luz eu tiver, quanto mais luz natural eu tiver, melhor vai ser a minha fotografia. Eu sempre vou optar por luz natural. Então, se eu estiver fazendo uma foto e eu tiver a opção de colocar uma luz natural, eu vou dar sempre a opção para esse tipo de luz. Caso eu não tenha, eu vou dar a opção para outras luzes. Lembrando que é, é, a luz que você vai utilizar, ela vai sofrer, ela vai influenciar diretamente na qualidade da sua fotografia. A posição, não só o tipo de luz, mas a posição que você coloca essa luz, cada local, direita, esquerda, ele vai iluminar um lado, em cima, embaixo, atrás. Então, a posição da luz ela é fundamental, não só o tipo de luz que você utiliza, mas de onde essa luz vem e para onde essa luz vai, ela é fundamental. Por isso que nós temos aqui também, vamos falar um pouco mais à frente sobre alguns acessórios, como dentre esses acessórios, aquelas sombrinhas que você vê lá no estúdio, aquelas pessoas segurando aqueles objetos redondos, prateados, que nós chamamos de rebatedores. Então, tudo isso influencia na qualidade da foto, no tipo de foto que você quer, no tipo de luz que você quer que o objeto que você está fotografando receba, né? Enfim, tudo isso é um conjunto de informações que você precisa ter para fazer a sua foto, tá? Mas não se preocupe que essas informações, à medida que você for entendendo o processo, à medida que você for trabalhando isso no seu dia a dia, fica mais fácil para que você possa entender, né? Hoje, talvez, essa quantidade de informações possa ser que você pense, pô, mas eu preciso saber muita coisa para fazer uma simples foto. De fato, você precisa, mas essas informações elas acabam ficando intrínsecas, né, nesse processo. Vou fazer aqui uma analogia, como eu falo para vocês, eu sempre faço analogias. Você que anda de moto. Andar de moto, a princípio, quando você começa, é difícil, né? Porque você tem que se equilibrar. Dependendo da moto que você utiliza, tem que passar marcha, tem que usar freio, embreagem, né? Enfim, ali embaixo tem à esquerda tem o pedal do freio, o pedal da marcha. Enfim, tem algumas coisas que você precisa fazer ao mesmo tempo para fazer com que a moto funcione. E aí, com o passar do tempo, todos esses movimentos e aquilo que você precisa fazer, buzinar, dar seta, virar, passar marcha, frear, acelerar, tudo isso é automático. A fotografia, né, não é diferente. Então, todos esses conhecimentos, a partir do momento que você conhecer e saber para que serve, como funciona, como você muda, ah, o dia a dia da fotografia se torna mais fácil. Nós vamos encontrar hoje muitos fotógrafos que não conhecem a fundo essas informações e acabam se limitando a uma fotografia utilizando um equipamento de forma automática, onde a máquina escolhe para você, né,
a quantidade de luz, o tempo de abertura, que nós vamos falar já o que é esse tempo de abertura, a própria abertura em si, o ISO e todas as funções da máquina acabam sendo automáticas. Então você tem uma foto comum. Se você quiser uma foto especial, você precisa fazer configurações para que essa foto saia da forma como você deseja. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender como funciona todo esse processo. E entender todo esse processo exige que você preste atenção, que você assista os nossos vídeos, que você vá buscar outras informações, que você anote, que você questione. Então, todo esse processo ele precisa acontecer para que você possa atingir o seu objetivo, que é entender o que é fotografia, como funciona e como é que você faz para chegar a uma fotografia específica, né? Em algum momento você vai dizer, olha, eu quero fazer essa fotografia aqui, ou esse tipo de fotografia. E aí você precisa saber configurar sua máquina, o seu celular, ou qualquer equipamento que você utilize aí para fazer essa foto, tá bom? Então, só para a gente recapitular aqui, todas as vezes que eu tenho bastante luz, não importa de qual tipo seja essa luz, eu vou sempre dar prioridade para ISOs mais baixos, né, com valores mais baixos. E toda vez que eu tiver uma falta dessa luz, né, uma carência dessa luz, uma ausência dessa luz, eu vou subir o meu ISO. Lembrando que cada vez que você sobe o ISO, você vai ganhar em claridade, né? Porém, você vai perder em qualidade. Isso aí é um padrão. Não importa qual máquina você utilize, né? É sempre importante você entender que quanto maior o ISO, né, menor vai ser a qualidade de imagem que você tem. Em alguns casos, você não tem outra opção. Tem que subir o ISO mesmo e fazer a foto do jeito que você puder fazer, para não perder a foto, né? Em alguns casos, você vai ter fotos granuladas, porque você está com um equipamento ruim, é como se você estivesse com o seu celular fazendo foto à noite, né? Você não deixa de fazer, mas você sabe que as fotos durante a noite, elas têm uma qualidade e as fotos durante o dia, elas têm outra. Tá bom? Então, vamos seguir aqui nosso conteúdo. Caso você tenha ainda alguma dúvida sobre ISO, a gente conversa, né, depois. O próximo item que nós precisamos avaliar é um item importantíssimo. E isso, o que determina essa abertura do diafragma é a nossa lente. Sempre que você for comprar a lente para uma máquina fotográfica, ou sempre que você for comprar um celular, você precisa avaliar qual é a abertura do diafragma, qual é a abertura que você vai utilizar. A regra é a seguinte: quanto menor for o valor da abertura, maior vai ser a abertura física dela. Essa abertura, ela determina o quanto de luz vai entrar no meu equipamento. Isso tanto para celulares quanto para máquinas profissionais, máquinas compactas, né? Quanto maior for o valor, esse valor sempre vai estar com essa estrutura aqui, ok? F barra um número, F barra outro número. Então, aqui nós temos F22, F16, F11, F8, 5.6, F4, 2.8 e 2.0. Essa abertura aqui, ela vai determinar quanto de luz vai entrar. Porém, essa abertura também, ela vai me dar um outro dado, que é a minha profundidade de campo, tá? Nós vamos falar de profundidade de campo um pouquinho mais à frente. Então é o seguinte, as máquinas comuns, desculpa, não é máquina, as lentes comuns, ela tem uma abertura 5.6, tá? 3.5, que vai mais ou menos aqui assim, 5.6. Então ela vai variar aqui, ó, a abertura máxima. Esqueci de avisar, que seria a abertura máxima. Então, se você comprar um equipamento fotográfico, que ela vem com o kit, esse kit, a abertura dela é essa aqui, ó, 3.5, 5.6. Caso você queira uma lente mais aberta, que é o termo que nós utilizamos, aí você vai ter que pagar um pouquinho mais caro. Uma lente 2.8, ela é muito mais cara que uma lente com abertura máxima 3.5. Tá? A abertura mínima é quase padrão para todas, né?
Deixa eu, deixa eu diminuir aqui. Mais uma vez voltar aqui para a nossa BH Foto, tá? Vou voltar aqui para a fotografia. Ah, eu estou sem conexão, não acredito nisso. Deixa eu acessar aqui por um outro browser, que eu acho que é o problema do meu browser. Vamos lá, eu vou aqui em lente, tá? Eu vou colocar aqui uma lente que é muito comum, uma 70-200, tá? Vou pegar aqui uma 70-200, ok? 70-200 e eu vou colocar, deixa eu pegar aqui, uma 70-200 da Canon. Pronto, tá aqui. Clicar Selection. Então aqui eu tenho uma lente, nós chamamos de 70-200, e eu vou colocar aqui para ordenar de preço mais baixo para o mais alto. Então aqui nós vamos ter algumas informações. Vamos lá. Pronto. Aqui eu tenho uma 70-200, tá? Então, vejam bem, eu tenho aqui uma 70-200 que eu vou abrir uma nova guia. Essa aqui também é uma 70-200 macro. E eu vou colocar de alto para baixo, só para que a gente possa fazer uma comparação, tá? Aqui uma 70-200. Não é essa que eu quero, não. Só um pouquinho. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma 70-200, uma Canon 70-200, tá? Que ela custa $1.200. Vamos colocar que ela custa R$ 6.000, essa lente aqui, tá? Então aqui nós temos uma especificação dela, tá? Deixa eu dar uma ampliada nela aqui, só para que a gente possa visualizar melhor. Olha só. Então aqui eu tenho uma 70-200 e aqui eu vou ter algumas especificações. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês as especificações dela. Tá aqui, ela. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Vou ampliar um pouquinho mais. Deixa eu ver se ela vai abrir. Ainda que ela não abra toda aqui, como eu quero que abra, se você observar aqui em cima, não sei se você vai conseguir observar aí no vídeo, ela tem uma especificação chamada 1.2.4. Se eu voltar aqui para a nossa apresentação, ela vai estar aqui. Ó. Essa aqui é a abertura máxima dela, uma F4. Então, a abertura dela máxima é essa aqui. Ok? Vou retornar lá para a minha foto e vou abrir a outra 70-200 que custa $2.800. Né? Se você multiplicar isso aqui por 5, você vai ter um valor mais do que o dobro dela. Tá? Uma 70-200, só que a abertura dela é uma 2.8. Desculpa, gente, que eu estou aqui. Ó. Vou clicar aqui. Vou dar uma ampliada aqui. Ó. Tá aqui. Ó. Aqui a gente tem a especificação dela, uma Canon, né, RF 70-200 2.8, ok? Então uma 2.8, ela, lógico que ela tem outras funções a mais, mas o grande diferencial dela é essa aqui, ó. A abertura máxima dela é uma 2.8. Então ela vai ter essa abertura máxima aqui, ok? Qual a diferença básica entre essa e essa aqui? É que essa lente aqui, ela abre mais. Então, se ela abre mais, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui uma mangueira, né, que passa uma quantidade de água nessa quantidade aqui,
E aqui vou abrir mais a mangueira, então vai ter mais água. Então, nesse caso aqui, vai ter mais luz. Se tem mais luz, eu posso diminuir mais o meu ISO. Então, se ela abre mais, passa mais luz, teoricamente, eu posso diminuir mais o meu valor de ISO e, por consequência, fazer uma foto com menos ruído, com menos granulação, ok? Uma lente 70-200 f4, como é aquela primeira foto, eu tenho dificuldade com ela à noite ou em ambiente com pouca iluminação, tá? Por quê? Porque ela vai abrir no máximo até f4. E já com essa aqui não, eu vou ter uma abertura muito maior, ok? Vamos lá. Isso aqui é determinante para o item anterior que nós vimos, tá? Que é para isso aqui, ó. Então, uma lente onde eu tenho pouca iluminação, que abre só um f4, se eu tenho pouca iluminação, eu vou utilizar ISO de 400 para cima, dependendo do horário. Se eu tiver durante o dia, né? Durante o dia não vai fazer muita diferença, mas se eu tenho pouca iluminação, como lusco-fusco, aquele horário já de entre 5 e 7 horas, dependendo de onde eu esteja, da região, porque tem região que anoitece 8 horas da noite, e tem regiões que 6 horas já começa a ficar escuro, né? Se eu estou na floresta, se eu estou num ambiente mais fechado, então eu tenho um pouco de iluminação. E aí a abertura vai me dar muita diferença, tá bom? Vou retornar para cá, e aí eu vou voltar aqui para minha página, aqui para o meu Instagram, e mostrar essa foto aqui. Essa foto aqui é uma foto de um objeto simples, é um alimento, né, um biscoito, uma bolacha, que eu fiz com o celular. Porém, a abertura desse celular aqui, ó, ele é 1.8. Se eu chegar aqui e colocar tudo celular, e eu utilizei aqui um Note 8, tá? Para fazer aquela foto lá foi o Note 8. Então eu vou fazer aqui um comparativo, vou comparar aqui o celular. Note 8, deixa eu ver o que ele vai carregar para mim. Samsung Note 8. Aqui. Vou comparar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Samsung Galaxy. Vou colocar aqui S22. Vou colocar aqui o Ultra. Vou comparar um com o outro, tá? Na verdade, nem esse aqui. Deixa eu pegar aqui. S22. Samsung. Só um pouquinho. É esse que eu quero. Vou pegar aqui um J6, tá? Samsung J6. Deixa eu ver se ele vai. E um Samsung Note 8. Galaxy Note 8. É esse aqui mesmo. Agora eu vou comparar. Pronto. Aqui eu tenho 3 celulares, tá? Bem diferentes um de outro, né? O que eu fiz, essa foto aqui, ó. Essa foto aqui, ela foi feita com esse celular aqui. Deixa eu fechar aqui essa propaganda. Um pouquinho. Bom, aí eu vou agora para um item que muita gente não observa. Na hora de comprar um celular, ele não vai observar isso aqui, tá? Que é exatamente isso aqui, ó, tá? O tamanho do sensor, vamos lá. Vou ampliar aqui um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Tá aqui, vamos lá. Então, o tamanho do sensor, ele determina muita coisa. Pode ver que o J6 ele nem tem essa especificação. Olha o sensor aqui, 1 por 255, 1 por 133. Mas o que vai determinar é isso aqui, ó. É a abertura. Pode ver aqui, ó, que a abertura é 1.9 de máximo de abertura para o J6. Para o Note 8 é 1.7, tá? 1.7 mais a frontal de 2.4. Aqui ó, é 1.8 mais frontal de 2, é 1.8, 2.2, dependendo do tipo de lente que você, de foto que você escolha. A gente sabe que o S22 ele tem aquela câmera
mais aberta, né? Ela é um pouquinho mais aberta. E aqui ele vai, dependendo do tipo de foto, essa aqui é a câmera traseira, essa aqui é a frontal, tá? Então ela vai na frontal 2.4 e 4.9. Então aqui, ó, uma abertura de 1.7. Então a abertura dela é muito grande, então você consegue fazer fotos desse jeito, por quê? Aí é um outro conceito que eu vou colocar alguns vídeos para vocês que a abertura, tá? Aí eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Cadê você aqui? Olha só. Essa abertura aqui, ela determina a quantidade de luz, correto? Porém, ela também determina a profundidade de campo. Quanto mais aberta for a lente, maior, aliás, menor será a profundidade de campo, né? Então, nesse caso aqui, voltando aqui para o nosso... Olha só a profundidade de campo. Ela é muito pequena, tá? Então, eu consigo fazer esse efeito. Eu vou fechar aqui. Eu vou dar um outro exemplo que eu estou falando de profundidade de campo, tá? Essa aqui é meu Insta, né? Depois eu passo para vocês. Vou dar um outro exemplo de profundidade de campo. Tá aqui, ó, uma foto que eu gosto bastante. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Não, isso aqui foi um vídeo. Vou tirar daqui. Deixa eu pegar aqui uma outra que tenha profundidade de campo também, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, tá? Se você observar nessa foto aqui, o fundo dela, lá atrás, ele está desfocado. Você tem aqui um animal, né? Está focado de uma maneira simples, e lá atrás ele está desfocado. Isso aqui é porque nós temos uma profundidade de campo pequena. Então, lá atrás, tudo que está atrás dele fica desfocado. Tá? Deixa eu pegar aqui uma outra foto. Essa aqui também é muito clássica. Então, olha só. A profundidade de campo é só esse pedaço aqui, ó. Daqui para cá está tudo desfocado. Por quê? Porque a abertura do celular, tá? Como eu falei para vocês, ó, a abertura do celular ela é 1.7. Então ela pega muita iluminação, ok? Então quando eu tenho uma abertura aqui 1.7, se você observar, ela é abaixo disso aqui. Então sempre que você for trabalhar a abertura, né, do diafragma, você tem que levar em consideração também isso aqui, ó. Quanto maior, né, for o valor, menor será a abertura. Quanto menor for o valor, maior será a abertura. Se essa abertura aqui, ó, for menor, menos luz vai entrar, porém eu vou ter mais profundidade de campo. Então, sempre que eu for trabalhar com fotos de paisagem, eu vou dar prioridade para aberturas menores. Sempre que eu tiver, né, que fazer fotos de pessoas, eu tenho que avaliar o seguinte: eu quero que o fundo apareça, eu quero que um objeto esteja em destaque, então eu vou diminuir o valor da abertura para que ela abra mais. Porém, em alguns casos eu vou ter que corrigir o quê? Eu vou ter que corrigir o meu ISO, tá? Porque se abre mais, entra mais luz. Se entra mais luz, eu vou ter que deixar esse filme menos sensível à luz. Eu vou ter que diminuir o meu valor de ISO. Eu sei que a princípio pode ser um pouco confuso para vocês, por isso que eu vou, depois dessa aula, eu vou colocar vários vídeos para que vocês possam entender, tá bom? Então, o que a abertura do diafragma tem de influência na minha foto? A quantidade de luz que entra no meu equipamento e a profundidade de campo. São esses os dois fatores que a abertura do diafragma acaba interferindo. Tudo bem? Nesse vídeo eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vem com o terceiro pilar. Ok, gente? Já a gente volta. Um abraço.